Enquanto isso, a defesa de Daniel Vorcaro vai ao Supremo contra a exposição das mensagens que estão sendo divulgadas. Assunto para o repórter Matheus Dias. Quais são os desdobramentos? Bem-vindo, Matheus. Boa noite para você. Pois é, Tiago, a defesa foi atrás e o pedido já foi aceito por André Mendonça, relator do caso no STF. Boa noite a você também, boa noite a quem nos acompanha também. Tiago, a defesa foi atrás do Supremo Tribunal Federal justamente pelo vazamento dessas mensagens que, na visão da defesa de Daniel Vorcaro, eram mensagens particulares. O ministro, o relator do caso, André Mendonça, ele instaurou um inquérito, então, para investigar perante ao vazamento dessas informações, principalmente de conversas entre Daniel Vorcaro e a ex-namorada dele, Marta Graef. Mensagens essas que expunham ali nomes de terceiros, nomes de muitas pessoas às quais Daniel Vorcaro tinha informações, tinha contato, muitas vezes se encontrava. E na visão da defesa, pessoas que muitas vezes não estavam nem nos inquéritos da investigação, não eram alvos das investigações e por isso não deveriam ter sido divulgadas essas mensagens sem que a defesa tivesse acesso. O ministro André Mendonça disse que o caso ter perdido ali o sigilo não significa necessariamente que as informações devem se tornar públicas. Segundo André Mendonça, é muito pelo contrário. Para ele e para a defesa, essas mensagens foram vazadas depois que a CPI do INSS teve acesso a esse material colhido pela Polícia Federal. E para André Mendonça, eram justamente os parlamentares da CPI do INSS que deviam proteger essas informações e não vazá-las. Nas mensagens de André Mendonça, a autoridade que recebeu a informação tem, então, responsabilidade pela manutenção do sigilo. Isso porque a toda evidência, a eventual quebra de sigilo não torna pública as informações acessadas. No caso, a defesa alega ainda que não teve acesso a esses autos antes do vazamento. E aí, durante todo esse cenário, quem será que vazou? Essa investigação, inquérito instaurado agora no STF para descobrir de onde veio esse vazamento. Quem já se adiantou e se posicionou também foi a própria Polícia Federal, que em meio de nota disse que nenhum dos relatórios da Operação Compliance Zero, em qualquer fase da operação, tinha informações que não eram relevantes para a instituição ou para as investigações. Os materiais apreendidos nessa operação na terceira fase, então as conversas telefônicas ali de Daniel Vorcaro. Essas informações, segundo a Polícia Federal, estavam sob tutela da PF desde novembro do ano passado. E aí, em janeiro desse ano, foram passadas à Procuradoria-Geral da República e depois, por decisão do ministro relator do processo, no caso André Mendonça, foram disponibilizadas para a defesa dos investigados, o que contradiz, então, com o que a defesa de Daniel Vorcaro disse não ter tido acesso a essas informações. A Polícia Federal disse ainda que, posteriormente, aí sim, as informações foram divulgadas à CPMI do INSS. E aí agora afirma que, por fim, por orientação do diretor-geral da instituição, a equipe agora auxilia o Supremo Tribunal Federal, a equipe responsável por essas investigações, para a abertura do inquérito, para entender de onde veio essa divulgação indevida, viu, Tiago? Aí agora começa esse outro ponto de falar sobre esse vazamento, quem vazou, quem não vazou. A gente continua de olho, até já, Matheus. Deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo entrando aqui nos estúdios. E é mais um capítulo disso, né, Denise? Que internamente vão começar uma investigação. Agora o fato é o seguinte, essas informações já vazaram, já a opinião pública ficou sabendo e a própria CPMI do INSS contribuiu para isso. Boa noite. Boa noite, Tiago. Exatamente, Tiago. Independentemente de investigações, de quem divulgou, de quem não divulgou, o fato é que o trabalho investigativo que está sendo executado por jornalistas sérios, não aqueles contratados por Vorcaro, ajudou muito esse processo a caminhar, porque se tudo isso ficasse sob sigilo, sem ser exposto à opinião pública, é possível até que Vorcaro não estivesse preso hoje. Então, é importante que tudo isso seja esclarecido, que haja transparência das investigações, o que não vinha ocorrendo. Vorcaro agiu de forma irregular por 4, 5 anos, ele produziu perdas enormes para muitas pessoas, para investidores. Ele corrompeu muita gente nos vários poderes. A penetração institucional que ele teve traz uma incerteza muito grande agora em relação ao executivo, em relação ao judiciário, em relação aos vários poderes. Então, é importante que se tenha acesso a todas essas informações, que não haja blindagem que nós vimos em muitas situações, para que a sociedade saiba efetivamente o que está acontecendo e, quem sabe, possamos chegar a uma efetiva punição dos responsáveis e não apenas Vorcaro.
Agora, um ponto importante de se falar, não é? Quem está nos assistindo confia, claro, no jornalismo profissional nesse caso, óbvio. Pois é, e olha que interessante, na decisão do ministro André Mendonça, quando ele aceita esse pedido da defesa, ele faz uma distinção clara. Ele fala que a investigação vai ser sobre aquelas pessoas que tinham dever funcional de preservar esses dados. E ele faz a distinção que isso não significa que se possa questionar o direito, e mais que o direito, o dever da imprensa de divulgar, e que isso não pode dar margem a nenhum questionamento do preceito constitucional da preservação do sigilo da fonte. Está lá, ponto a ponto, na decisão do ministro André Mendonça, porque é de interesse da defesa que esses dados não saiam, mas muitos desses dados, talvez a maioria ou a totalidade, são de interesse público, e quando chega na CPI, gente, é assim mesmo. Eu quero lembrar que a prova cabal, a prova definitiva que deslanchou o processo de impeachment do Fernando Collor lá em 1992, saiu de uma CPI, exatamente, que foi o tal do Fiat Elba. Saiu de um documento da CPI. É assim que as coisas funcionam. E já vou aqui dizer para vocês, essas investigações sobre vazamento são muito comuns, mas dão em coisa nenhuma. Pois é, e muita informação vai sendo